Bom, gente, então voltando aqui, né? Então, esse seria o tema que eu propus para a discussão da gente hoje, que é o Antropoceno e Ensino de Química e novas perspectivas para o enfoque CTSA na educação básica. Então, como eu estava falando, a ideia é muito trazer um tema que está em alta, que está sendo discutido de forma bem ampla, né? Porque todas as vezes que a gente fala sobre esses impactos de mudança climática ou qualquer situação que envolva era geológica, são muitos anos de debate, muitas pessoas contribuindo com aquilo, teóricos que acreditam, teóricos que vão contra o que está sendo proposto. Então, é uma discussão bem longa, é um debate bem longo, mas atualmente vem avançando muito essa teoria e vem sendo mais, digamos, aceita. E aí, aqui eu trouxe uma imagem. Tá dando para ver a imagem? Sim. Tá, beleza. Então, eu trouxe uma imagem aqui falando um pouco sobre essa escala geológica, só para contextualizar e falar um pouco sobre o que seria o antropoceno, para a gente não se assustar no primeiro momento. Que, basicamente, né, a gente tem uma escala de tempo geológica que vem ao longo dos anos, né, das eras e aumentando. Teoricamente, estaríamos hoje no Holoceno, né, que seria essa época mais atual, que data da última glaciação, seria de 11 mil anos, mais ou menos, atrás. Só que a nova discussão é que a gente teria uma possível nova época, né, que seria o Antropoceno. Por quê? Porque o Antropoceno ele seria marcado pela modificação, né, do planeta, incluindo mudanças na composição atmosférica e superfície terrestre, a partir das ações antrópicas, né, das ações que são decorrentes da vida humana, da vivência que a gente tem. Então, até então, o Holoceno seria essa época em que a gente teria vida, em termos gerais. O Holoceno está bem marcado pela primeiras evidências, né, da existência do gás hélio, e dali a gente vai tendo toda a composição da atmosfera, e a partir disso seria o Holoceno. Só que agora, né, depois desse Holoceno, teríamos 5 milhões, sei lá, nessa época que foi datado o Holoceno, né, teríamos 5 milhões de pessoas, assim, né? Mas agora a quantidade, né, a população que a gente tem está chegando a 8 bilhões. Então, hoje a gente já tem uma modificação, né, devido a essas ações antrópicas que gerariam resposta no planeta. Então, essas modificações elas já são vistas de uma forma muito mais, digamos assim, influente, né? Existe uma influência imensa já da vivência do ser humano na Terra. O que antigamente seria apenas a existência contribuindo ali, hoje a gente já discute uma possibilidade do quanto isso é bom, do quanto isso é ruim, e quais os impactos que vêm disso. E aí, nessa imagem aqui, a imagem que fala, né, os anos até o presente e agora pensando no futuro. Tem muita discussão sobre quando seria essa data, né, quando que seria marcada, né, essa datação. E aí uns discutem que seria na Revolução Industrial. Por quê? Que uma das dos critérios utilizados para determinar uma era é assim, né? Que acontecimentos
são considerados importantes naquela época. Então, já teve uma previsão de incluir a Revolução Industrial como um marco, devido a o principal evento que marcou isso foi a época em que teve a elaboração daquela reação de Haber-Bosch, né, que acabou modificando muito a disseminação do ciclo, né, de nitrogênio em função dessa modificação industrial, né? Então, a partir desse momento, poderia se considerar, né, devido a uma grande emissão de nitrogênio, a modificação para a fixação do nitrogênio, como um marco para ser considerado o início dessa época do Antropoceno. Depois tivemos Guerra Mundial, entre outros acontecimentos de grande escala, né? Porém, muitos discutem que essa época não poderia ou não ser considerada, mas que ela não estaria dentro disso. Até porque, se você considerar que a Revolução Industrial foi um marco para a mudança do Antropoceno, você estaria responsabilizando as pessoas, né, por tudo que foi emitido desde essa época. Então, da Revolução Industrial, das guerras, de tudo que aconteceu nessa época, estaria incluso. Então, tem sempre essas discussões de demarcação do tempo, porque envolve algo que a gente sabe que na nossa sociedade é muito difícil de acontecer, que é a responsabilização do homem pelas ações, né? Então, definir o antropoceno seria definir que o homem está causando efeitos, assim, né, digamos, até deletérios ao planeta. E aí eles chamam de grande aceleração, que depois desse processo, aqui mais ou menos, e depois desse processo, né, de Revolução Industrial, guerra, todas as emissões e todas as movimentações ambientais, elas começaram a aumentar muito. E a partir daqui, né, que eles chamam de presente, pensa-se na ideia de uma possibilidade de um antropoceno que ainda fosse seguro, né, que ainda não se trazia a ideia de aquecimento global, e que existe um limite para isso. E esse limite, já estamos caminhando, né, para uma mudança nesse limite, para ultrapassar esse limite. Bom, dando essa pequena contextualização sobre o que seria o antropoceno, então é pensar numa era em que a gente sofre modificações a partir de ações humanas. Eu trouxe aqui uma tabela infográfica. Uma dos marcadores, né, de antropoceno é a emissão de gases do efeito estufa. Então, aqui a gente tem os dados que são de CO2 total e a quais ações ele está relacionado. Então, tem resíduos, processos industriais, energia, agropecuária, mudança de uso da terra e florestas. E esses dados, eles vêm desde 1990 até que 2020. A ideia, né, a gente teve aqui, por exemplo, uma alta nas emissões próxima a 2005, aqui, ó, 2004, 2005, um auge, assim. E a ideia era que quando a gente chegasse em 2025, né, bem perto do que a gente está hoje, a gente teria uma emissão muito, muito baixa. Sendo que de 2018, 19, né, podemos considerar assim, para 2020, as emissões elas voltaram a aumentar de uma forma assim, absurda. Por exemplo, a gente está lidando hoje com uma situação de desmatamento absurdo na Amazônia, né? A floresta está sendo desmatada, as atividades
de mineração elas estão voltando com uma intensidade, e o desmatamento também. Fora isso, a gente também está tendo um avanço na indústria agropecuária, e aí está relacionada à indústria de fertilizantes, e vários outros fatores que contribuem com essas emissões, não só essas emissões, né, mas também outras ações relacionadas a isso. Então, resíduos, conforme a população vai aumentando, a gente vai ter ampliação, né, da quantidade de resíduos. Hoje a gente já tem a discussão inclusive, que envolve a produção de microplásticos, né, disseminação de microplástico no oceano, no próprio solo, mas principalmente no oceano, porque o microplástico, o plástico, né, devido à demora da degradação, ele acaba ficando muito tempo e só aumenta a produção. Hoje a gente tem processos industriais, resíduos, a própria geração de energia, que a gente já tem dados de que está gerando, né, essas emissões, agropecuária e principalmente a mudança de uso da terra e floresta. Então, essa mudança de uso da terra e floresta seria um marcador muito efetivo também para isso, porque a ideia é que toda a era anterior, né, ela seria muito marcada pela existência de uma flora, de uma fauna assim muito diversa, o que vem diminuindo ao longo desses anos todos. E deixa eu passar aqui. E aí aqui no Brasil eu tenho aqui dados, né, de gás carbônico, metano, óxido de nitrogênio e o próprio CO2, e mostrando os níveis de emissão. Dá para perceber aqui, ó, que essa porcentagem aqui de verdinho seria de florestas até em áreas protegidas, né, que deveria, né, se manter, e florestas secundárias. Então, a gente vê aqui que o percentual está bem alto, né, de dados aqui, em termos do gás carbônico, do metano, do óxido de nitrogênio, ele vem só aumentando ao longo dos anos, e de emissões, né, totais, gerais, e o maior percentual realmente é associado a esse uso da terra. Isso dados de 2020. Aqui dá para ter uma noção das regiões, né, em que cada tipo de emissão ocorre mais. Então, se tem processos industriais, né, nessas áreas em que a gente tem mais polos industriais, né, mais movimentação urbana também de resíduos nessas áreas, e em áreas, né, como Centro-Oeste, Norte, tem mais uma variação e mudança de uso da terra e floresta, que são essas áreas que são compreendidas por essas florestas, pela mata, enfim, que está sendo consumida com uma velocidade muito intensa, principalmente nesses últimos anos, com o afrouxamento dessas legislações, até mesmo de preservação de áreas, né? E aí, dando também né, mais um contexto, a gente tem a contaminação por mercúrio, que também acomete a Amazônia, que é uma área que já foi muito afetada pelo uso do mercúrio, que é um metal que é utilizado na mineração, né, para auxiliar na mineração de ouro. Então, existe um processo de amalgamação em que eles utilizam o mercúrio para poder formar uma amálgama com ouro e conseguir retirar. Porque o mercúrio é um metal que a temperatura ambiente ele fica líquido. Então, ele se junta ali, ele forma aquela amálgama,
e depois eles derretem, mas fica mais fácil da separação, né? E aí eles utilizam muito isso em garimpos, né, de forma indiscriminada. O uso nem é tão efetivo, mas é o mais fácil, é o mais barato, então eles acabam utilizando esse recurso. E aí essas áreas, principalmente, né, bem próximas ali, essas áreas de mineração, elas acabam ficando muito impactadas. Aqui nesse gráfico dá para ver, por exemplo, a população de Santarém, que é uma área que é bem próxima, tipo, ao Tapajós, que é o rio central ali de próximas áreas de mineração. E, obviamente, essa população ela acaba fazendo consumo de peixe, tendo o hábito de consumir peixe ali naquela região, tanto para vender, né, eles acabam pescando para vender, mas a maior parte da população consome mesmo o peixe. Então, aqui, esses dados são de concentração de mercúrio no sangue da população. Então, pessoas que ocasionalmente comem o peixe regularmente e diariamente. E aqui a porcentagem de participantes que está com exposição acima do limite de segurança da OMS. Então, você tem que boa parte, né, digamos, menos de 40% que come ocasionalmente está exposto, mas quando você vê quem está consumindo diariamente o peixe, essas pessoas elas estão com uma exposição bem acima do limite de segurança da OMS. Então, o consumo de peixe está relacionado à contaminação por mercúrio, porque na água, né, esse metal ele sofre biomagnificação, que é basicamente ele vai sendo absorvido e ele vai sendo ampliado, em termos bem assim, ampliado, conforme a cadeia trófica vai aumentando. Então, por exemplo, se um plâncton, né, vai absorver o mercúrio, o peixe que o come vai absorver uma quantidade maior. Então, o ser humano vai absorver uma quantidade ainda maior. Então, essa biomagnificação seria isso. Bom, então a gente tem um cenário de várias situações ambientais que no Brasil em si, mas também no mundo, a gente sabe que vem acontecendo. E aí, tudo isso faz parte dessa discussão do antropoceno. Faz parte de discutir que essas modificações, que a forma que a gente pensa, o uso da terra, que a forma que a gente pensa, que o governo administra, uso da terra, emissão de outros gases, utilização de fertilizante, entre outras coisas, vai impactar de maneira global, vai impactar não só esse território, por exemplo, quando a gente fala de mercúrio. O mercúrio é um metal que tem um ciclo global. Ele é um metal que, uma vez na atmosfera, ele vai impactar um país que está muito distante do Brasil. Então, isso tem que ser pensado em escalas globais. E aí, que eu trouxe essa discussão, né, que aos poucos está ficando menos densa, de pensar que como que a gente pode fazer essa discussão, né, dentro da educação básica. A gente tem a formação docente, né, e vários desafios contemporâneos. Temos um novo ensino médio, que dá aí uma conjuntura bem diferente para aquilo que a gente está acostumado, né, na nossa formação. O novo ensino médio, ele pensa uma educação que seria até reducionista, né, quando a gente pensa em itinerários formativos, em, né, opções, né, que os estudantes podem ter, né? A gente sabe que nem todo lugar vai ter condição e estrutura para oferecer todos esses itinerários da mesma forma.
Então, a gente acaba entrando numa situação de redução de conteúdo, talvez não seja passado da melhor forma, e considerando critérios até regionais, cada região vai pensar aquilo que é importante para essa área. Então, a gente reduz aí muitas possibilidades de ensino de química. Então, quando você pensa de uma educação que deveria formar sujeitos sociopolíticos, uma educação que seria cidadã, você se depara com esses novos desafios. Uma sociedade que avança para uma produção e consumo exacerbado dos meios, né, dos recursos ambientais, uma educação que talvez não vá dialogar exatamente com esses temas, e o que a gente pode pensar, né? O que a gente pode levar para a sala quando a gente pensa em contribuir com essas discussões? De uma forma muito geral, né? O antropoceno ele vai dialogar com esse tema, né? O antropoceno vai dialogar com vários campos, né, das ciências que são da natureza, assim, e ciências exatas, e ele vai trazer pontos, né, interessantes de ecologia, geologia, biologia, física, toxicologia, ciência de solo, engenharia, ciência atmosférica. E tudo isso ligado às diversas áreas que a gente tem na química, né? A analítica, a inorgânica, a orgânica, a fisicoquímica. A geoquímica, mais ou menos, né? Que a geoquímica quase nem chega, mas bora. E a bioinorgânica. E aí, né, pensar esse diálogo cooperativo entre as áreas, porque acho que a tendência é que a gente precisa ampliar um pouco mais as discussões, né, diante dessas novas perspectivas para o ensino médio, e pensar novos atores sociais, né, que dentro dessa proposta, pensar como vai se dar essa aprendizagem social diante dessa nova complexidade planetária e pensar uma educação ambiental com base nisso. Então, a gente tem aí um ciclo, né, envolvido em pensar essa educação. Então, chega no momento que esse tema ele pode ser considerado um enfoque CTSA, que dialoga com ciência, tecnologia, sociedade, ambiente. Tem um diálogo com diversas áreas da ciência da natureza. Então, é um ponto também que nos ajuda a refletir a natureza e a sociedade para o futuro, e também nos deixa por dentro dessas discussões sociopolíticas. Nesse momento aqui, só no Brasil, a gente tem várias situações, né? Tem uma ampliação do uso de fertilizantes, tem toda uma proposta em volta disso, tem desmatamento, tem, enfim, vários licenciamentos ambientais que estão sendo autorizados e aqui depois as prefeituras recorrem porque é uma área de preservação. Então, tem muitos pontos que são atuais, sociais, políticos, que dialogam com essa ideia. E aí, aqui, pequenos pontos que a gente pode estar discutindo, né? Que eu peguei esse recorte de um artigo que dialoga bastante com essa proposta que eu trouxe, e ela fala sobre limites planetários ou pegadas do antropoceno, e relaciona quais são os conceitos químicos que poderiam estar relacionados, né? Por exemplo, quando se fala de mudanças climáticas, você pode ter interação da radiação eletromagnética, matéria, termoquímica, reação de combustão, hidrocarbonetos. Quando você pensa mudança climática e aquecimento global, você tem propriedade de gases, efeito estufa, espectroscopia seria algo mais avançado, né? Mais dá campo para um experimento. Acidificação dos oceanos,
que é um tema muito importante, até mesmo em ciência, a gente começa a falar em ciências, né? Então, química ácido-base, equilíbrio químico, solubilidade, reações em meio aquoso e a diminuição da camada de ozônio. A química do ozônio, reações fotoquímicas, fotocatálise, espectroscopia do ultravioleta, reações com radicais livres, o aumento do ozônio troposférico, né? Então, dando continuidade, assim, ainda está nessa química do ozônio, o equilíbrio com o oxigênio, a formação de outras reações, do próprio ciclo biogeoquímico, do fósforo e do nitrogênio, né? A gente tem aí uma discussão muito ampla, que passa por vários temas muito atuais, muito presentes, né? Então, química do fósforo, do nitrogênio, especiação de química e solubilidade de precipitação, equilíbrio químico. Em termos de mudança de uso da terra, desmatamento e esgotamento do solo, tem a questão da natureza química dos fertilizantes e propriedades, mas eu até ampliaria, né? Trouxe aqui mesmo um exemplo dessa discussão do metal, que é um metal com características muito próprias, que é utilizado e que gera uma contaminação em nível global. Mudança do uso da terra também, tem os agrotóxicos, fertilizantes, efeitos toxicológicos dos agrotóxicos. A gente tem uma gama de temas que podem ser utilizados dentro com esse tema principal, né? Água normal, tratamento de água, parâmetros de qualidade, potabilidade, recursos hídricos, concentração de aerossóis atmosféricos, introdução de novas entidades de disseminação planetária dos plásticos, né, que eu mencionei aqui, microplásticos. Então, você tem polímeros, microplásticos no oceano, contaminação. A gente tem vários tópicos que podem ser tratados, que podem ser disseminados e que contemplam, né, esse currículo de química atual. Então, a proposta é muito pensar, né, novos caminhos. Eu posso compartilhar alguns artigos também que, né, depois que já tem, né, um pouco dessas propostas, né, já trabalhadas por diversos grupos. E uma das possibilidades, né, é o estudo de caso, né? Estudos de caso, com todos esses pontos que foram mencionados, é um caminho muito possível para a gente estudar antropoceno na educação básica. E pensar, né, uma formação que vá muito para além de ter um olhar daquele conceito químico, né, que vai para a gente discutir atualidade, políticas, porque a partir do entendimento da realidade que a gente tem hoje e que a gente constrói caminhos, né, para preservação e para um cuidado com o meio ambiente no futuro. Então, é uma geração que vai precisar pensar isso com mais cuidado e é uma geração que precisa ter mais isso dialogado, eu acho, dentro de sala. É isso, gente. Obrigada.